A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Desejo um excelente dia para todos, um dia que o Espírito Santo esteja pousado aí sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e que venha fazer toda a diferença nesse seu dia de hoje. Amém? Estamos aqui mais uma vez para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E você é o nosso convidado, querido. Então não perca tempo, pega esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu não tenho sombra de dúvida, querido, que esse estudo vai ser bênção na sua vida, como também vai ser bênção na vida de todos aqueles que você compartilhar esse link. Amém? Aproveito também aqui a oportunidade para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a sua esposa, pastora Aline, aos seus filhos, a nossa pastora Magda, aos seus filhos Talita e Tiago e ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira. Amém, querido? Então não perca tempo, pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que nós vamos dar início à EBD da Assembleia de Deus, Ministério em Anchieta. E para essa semana, querido, o Senhor colocou um tema no meu coração, para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. E esse tema, ele diz assim, santidade e santificação. Então, são duas palavras que elas são muito importantes na vida de nós cristãos. Santidade e santificação. E nós vamos ver nesse estudo de hoje a diferença dessas duas palavras na vida do cristão. Amém? Para nós entendermos o significado, o que é nós sermos santos na presença do Senhor, o que é ter santificação diante do Senhor. Amém? Mas, como nós fazemos sempre, querido, nós vamos orar ao Senhor para que Ele tome a frente desse estudo e que eu não venha falar aqui, querido, nada que saia do meu coração, mas que sim, querido, que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo no dia de hoje e eu creio que seja também o desejo de Deus para a sua vida nesse dia de hoje, amém? Então, aí onde você estiver, curva a sua cabeça e nós vamos orar ao nosso Deus. Meu Deus e meu Pai, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Primeiramente, eu quero te agradecer, Pai, por este dia na tua presença, esse dia de bênção, esse dia de livramento. Te agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida. Te agradecer, Senhor, pelo alimento que chegou em nossas mesas. Te agradecer, Pai amado, por tudo que tu tens feito em prol das nossas famílias. Te peço também, Senhor, que tu tome a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Que eu não venha aqui hoje, Pai amado, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Pai amado, que saia direto do teu coração para o coração dos teus filhos. Que essa palavra possa ser na vida dos teus queridos, Pai amado, um divisor de águas nesse dia de hoje. E que seja a palavra, Pai amado, que os teus filhos estejam precisando ouvir nesse dia de hoje, da tua parte, é o que eu te peço e eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. E o Senhor colocou um texto no meu coração, ao qual eu gostaria de compartilhar com você. Esse texto está ali no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 8. E começamos no versículo 7 assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você. E nós vimos aqui no que lemos, no versículo 7, que começa dizendo que o Senhor, ele nos chamou, não foi para a imundícia. O Senhor, ele nos chamou para a santificação. E no versículo 8 nos diz, quem despreza isso não está desprezando o homem, mas sim está desprezando a Deus, que nos deu também quem? O Espírito Santo que habita em mim e que habita em você. Então, querido, o que entendemos
é que quando uma pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo ele faz o quê? Ele vem habitar no seu coração. E ele é comparado a quê? A uma semente divina que é plantada em nosso interior com a intenção de fazer o quê? De nos santificar. Então foi isso que esse texto quis nos dizer aqui nesse dia de hoje. Hoje em dia, é muito comum as pessoas quererem estar com Jesus, mas também elas querem estar com o pecado, elas querem estar andando em pecado a todo momento. Só que isso não é possível diante da visão de Deus. A palavra nos disse que Deus nos chamou para quê? Para uma vida santa, para uma vida de santificação. A Bíblia, ela sempre nos orienta que nós devemos viver em santidade diante do nosso Deus. E a santificação é um requisito para quem quer almejar a Deus e se aproximar dele. Então, se eu quero intimidade com Deus, se eu quero me aproximar de Deus, eu tenho que buscar andar em santidade. E no livro de Hebreus nos diz acerca disso. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá a Deus. Então, aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, já nos fala acerca disso, que sem santificação ninguém verá a Deus. Mas aí nos vem uma pergunta, afinal, o que é santificação? Santidade, santificação, está separado para Deus, para nós. Deus nos separou para que nós venhamos a ser santo. Ou seja, para que nós venhamos a adquirir essa santidade e essa santificação diante do Senhor, o que nós temos que fazer? Nós precisamos, a cada dia, nos separar do pecado. Porque quanto mais nós buscamos nos afastarmos do pecado, nos separarmos do pecado, nós vamos estar nos aproximando de Deus. E à medida, querido, que obedecemos os ensinamentos da Bíblia, da palavra de Deus, nós começamos a viver mudanças positivas nas nossas vidas. Quando nós buscamos santidade diante de Deus, tudo começa a mudar ao nosso redor, tudo começa a mudar na nossa vida. Em todas as áreas das nossas vidas, as coisas realmente começam a funcionar. Por quê? Porque nós estamos buscando Deus para Ele habitar em todas as áreas das nossas vidas. E é importante lembrarmos, querido, que Deus nos pede para vivermos em santidade, mas Ele também nos dá o quê? A habilidade para isso. Ele nos dá uma habilidade para que nós possamos viver em santidade. E essa habilidade que Ele nos dá, essa porta que Ele nos abre, é através de quem? É através do Espírito Santo que recebemos uma força sobrenatural para que a gente possa vencer o pecado e andar em santidade diante de Deus. E para quê? Para que nós possamos vencer o pecado. E tudo que nós devemos fazer é não confiar na nossa própria força, mas fazermos o quê? Orar ao Senhor pedindo o quê? A sua força, que Ele habite em nós, que Ele esteja à frente de todas as nossas batalhas. Então, querido, muitos cristãos, ele passa a maior parte do seu dia, da sua vida, esperando serem transformados, sem uma busca contínua ao Senhor. Eles não buscam alimentação espiritual para que essa santidade venha realmente acontecer na sua vida. E aí, querido, não tomam decisões práticas e pautadas na palavra do Senhor. E aí o que acontece? Vive uma vida no lamaçal do pecado a todo momento. Então, por isso é importante nós entendermos que a nossa carne, ela nunca irá se converter. Isso é fato, e quanto a fato não há argumento. A nossa carne, ela nunca vai se converter. Mesmo que queremos fazer o bem, mesmo que venhamos a fazer o bem, haverá sempre o quê? Uma luta interior dentro de nós, e uma força contrária para que nós venhamos fazer sempre o oposto diante de Deus, para que nós venhamos sempre a pecar diante do Senhor.
Existem pessoas, querido, que elas dizem servir a Cristo, mas as suas atitudes passam bem longe disso que elas falam. O que elas falam não condiz com o que elas fazem. E nós temos que entender, querido, nesse dia de hoje, que crente sem santidade é uma tragédia no cristianismo. É um mau exemplo para o cristianismo. A santidade, ela não pode estar desligada da nossa vida cristã. Por isso, querido, eu quero compartilhar com você o que, irmão Gilson? Alguns princípios para que nós possamos entender o que realmente é uma santidade na vida do cristão. E a primeira coisa, querido, que eu gostaria de falar e compartilhar com você, santidade não tem nada a ver com usos e costumes, como muitas igrejas determinam em cima dos seus membros. Ao contrário do que muitos pensam, ser santo não é guardar um momento de regras, de normas, de relacionamentos e vestuários, tamanho de cabelo. Não é ser contra ir a uma praia, a assistir um filme, a ouvir uma música que não seja evangélica. Não é viver orando, jejuando, isolado das pessoas. Não é sempre andar de terno e gravata. Santidade, querido, não é isso. Eu sei que muitos levam isso como santidade. A santidade está ligado a isso. Muitas pessoas têm esses procedimentos como está ligado à santidade. Mas eu não acredito, querido, que essas coisas elas sejam suficientes para quê? Para gerar a santidade em uma pessoa. Pois elas não têm o poder para acabar com o quê? Com a ganância. Não têm poder para acabar com a inveja, com a fofoca, com a cobiça, com a raiva das pessoas, do ser humano. Não tem capacidade para acabar com a mentira que está dentro do coração do homem, pensamentos impuros, pecados sexuais. Então, proibir essas práticas para que venha a ter santidade, isso aqui não funciona. Não é dessa forma que Deus nos trata, não é dessa forma que Deus quer que a gente venha agir aqui nessa terra. Então, querido, nenhuma dessas abstinências, como também essas regras, elas conseguem, de fato, o quê? Crucificar o velho homem com seus pecados. Não vai conseguir. Elas não têm nenhum poder contra a carne. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Quando nós vamos, querido, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 23, nos fala acerca dessas regras. A palavra de Deus nos diz: essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua presença ou pretensão religiosa, mas aqui a falta de humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, toda proibição dessas práticas, ela não vai fazer com que nós venhamos a ser mais santos. Conforme eu li para você aqui em Colossenses 2, 23, nos fala acerca disso, que essas regras, elas não vão trazer a santidade para as nossas vidas. Santidade existe sem prática religiosa. A santidade, ela não existe sem nós praticarmos a nossa parte diante de Deus. Quando lemos, querida, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos que aquela igreja foi aquela que mais manifestou o quê? Dons espirituais no tempo dos apóstolos. Eles oravam em línguas estranhas, tinham dons de profecias, dons de cura, dons de visões, de revelações, e, no entanto, querido, o que acontecia? Ela era a igreja que menos viveu a santidade diante do Senhor. Os membros daquela igreja de Corinto estavam divididos entre si por questões banais. E o que eles faziam? Eles praticavam pecados vergonhosos. Exaltavam o quê? Grandes homens, grandes líderes. E não tinham nenhum amor e pureza no seu coração.
No livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 4, nos fala acerca disso, para que você entenda. Porque dizem um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de quem? Eu sou de Apolo. E Paulo diz, porventura não sois carnes? Então vejam bem, eu não estou aqui indo contra as manifestações do Espírito Santo, de maneira nenhuma, eu não estou aqui indo contra, pois eu creio que nelas eu sei o quanto são importantes para o crescimento do reino de Deus. Mas, no entanto, querido, nós precisamos entender e compreender que elas não podem ser mais importantes do que a santidade diante do Senhor. Nenhum dom dado por Deus pode superar a nossa santidade diante do Senhor. E o próprio Jesus Cristo, ele nos disse isso através da sua palavra, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22, que ele expulsará da sua presença aqueles que praticam a iniquidade, mesmo que tenham expulsado demônios e curado os enfermos. Então, querido, não é pelo fato de nós termos dons espirituais dado pelo Senhor que vai substituir a santidade que nós devemos de ter diante dele. Santidade, querido, e santificação é um processo na vida do cristão que acontece dia a dia através de busca, em oração, na palavra, em jejum. Então, querido, apesar de nós termos sido regenerados e recebido uma nova natureza depois de nós termos aceitado a Cristo, o pecado ele ainda habita em nosso corpo carnal. Nós não podemos nos esquecer disso. E precisamos fazer o quê? Lutar diariamente para vencê-lo. Com quem? Com a ajuda do Espírito Santo em nós. É um processo que não depende só de Deus, mas também o quê? Da nossa escolha, da nossa vontade, da nossa busca todo dia, para que nós venhamos a buscar a santidade e a cada dia nós venhamos mais a nos afastar do pecado. Muitas das vezes nós pecamos por agir o quê? Por impulsão, tomar alguma atitude por impulsão que não deveríamos de tomar. E fazemos isso por quê? Porque não confiamos no Senhor. Outras vezes porque estamos fracos espiritualmente, sem buscar a Deus. Então, isso tudo, querido, coopera para que a gente venha pecar, para que a gente venha se afastar do Senhor e que a gente venha se afastar da santidade que nós devemos ter diante do nosso Deus. E aí, quando acontece isso nas nossas vidas, como que nós ficamos? Nós ficamos tristes, nós nos sentimos culpados e com vontade de voltar atrás, de abandonar tudo, de abandonar o Senhor. Mas só, querido, que nós devemos entender que mesmo que nós venhamos a cair em tentação, Deus está sempre disposto a nos perdoar. Se nós fizermos o quê? Se nós nos arrependermos diante dele. E no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos fala acerca disso que eu estou te falando. A palavra de Deus nos diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para quê? Para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, querido, não conquistamos a santidade de forma instantânea. Não acontece dessa forma. Ou através de um milagre em que dormimos e acordamos santos. Não é assim, não é dessa forma que funciona. Deus sabe que nós estamos passando por processo aqui nessa terra. Todo dia, a todo momento, nós estamos passando por processo. E tudo que Ele espera de mim e de você é o quê, querido? Que nós venhamos a lutar, que nós venhamos a nos esforçar. Para quê? Para cada dia sermos melhor diante dele. Assim como nos diz, querido, em Hebreus 12, 14, nos diz a palavra de Deus, esforçam-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então é uma luta minha, é uma luta sua.
É um processo que nós passamos todo dia em buscar a face do Senhor, em cada dia buscarmos mais intimidade com Ele, para que, com isso, cada vez nós vamos buscar a nossa santidade, para nós nos aproximarmos cada vez mais do nosso Deus Todo-Poderoso. Querido, santidade é o desejo de todo cristão. É o desejo que eu tenho de andar em santidade diante do Senhor, e eu acredito que seja também o seu desejo. E há muitas passagens na Bíblia que nos mostram que Deus escolheu um povo para ser santo. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você, para que nós venhamos a ser santo aqui nessa terra. O livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, nos fala acerca disso. Diz que o alvo dessa escolha do Senhor é que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, também nos fala acerca disso. Diz que Deus nos escolheu para quê? Para a salvação, mas ele também diz mediante a santificação do Espírito. E por causa disso, querido, o próprio Deus coloca em nosso coração o quê? O desejo de viver em santidade. Então, mesmo que nós venhamos a tropeçar, mesmo que nós venhamos a pecar alguma vez, o que nós temos que fazer? Nós temos que confessar a Deus a prática do nosso pecado. Pois se não fizermos isso, a nossa consciência vai fazer o quê? Vai nos condenar dia após dia. Então, nós devemos de ter a mesma atitude de quem? Do filho pródigo. Qual foi a atitude do filho pródigo que nos diz em Lucas, capítulo 15, versículo 18? Quando ele volta para reencontrar o seu pai, ele diz, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. E você que está aqui, querido, que é cristão, que estuda a palavra, que lê a Bíblia, você sabe como esse filho foi recebido pelo seu pai. E da mesma forma, o Senhor recebe a mim e a você, quando nós reconhecemos o nosso pecado, que nós confessamos. Quando nós estamos confessando, nós estamos falando para Ele, eu estou buscando santidade diante de Ti, Senhor. Então me perdoa, me ajuda, para que eu possa prosseguir andando de acordo com a Tua vontade, em direção ao alvo. Querido, ninguém que vive na prática do pecado, ninguém que vive na prática da corrupção, ninguém que vive na prática da imoralidade e gosta disso e continua nessas práticas e não busca mudar acerca disso, não pode dizer que é salvo. Para os filhos de Deus que querem ser salvos, por mais que já tenha tido muitas experiências sobrenaturais com Deus, talvez você esteja aí me ouvindo hoje, já teve várias experiências sobrenaturais com Deus, mas você está em pecado e você não busca se consertar, confessar o seu pecado, para que Deus te perdoe, para que você possa cada vez mais se aproximar dele. Santidade é a marca do verdadeiro cristão. Guarda isso aí, anota para você não esquecer. Santidade é a marca do verdadeiro cristão. Para quê? Para conquistar a salvação em Cristo Jesus. Amém, querido? Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu viesse compartilhar com você nesse dia de hoje. Então, querida, aí onde você estiver, receba essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém? E agora, querido, nós vamos orar para quê? Para essa palavra ser firmada no nosso coração. Para que essa palavra crie morada no nosso coração acerca de santidade e santificação que o Senhor nos falou hoje aqui acerca do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 8 que nós lemos. Então, querido, aí onde você estiver, curve a sua cabeça que nós vamos orar para que o Senhor possa fazer com que essa palavra seja fortalecida em nossos corações. Curve a sua cabeça, querido. Amado Deus e poderoso Pai,
Muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, por esse estudo maravilhoso nesse dia de hoje, Pai amado, da EBD, da Assembleia de Deus, Ministério em Anchieta. Que nós possamos, Pai amado, à luz desse estudo de hoje, entender que nós precisamos andar em santidade e em santificação diante de Ti, Pai. Que Tu possa fortalecer os nossos corações, que Tu possa, Pai amado, nos dar um coração novo, um coração restaurado, um coração inspirado no Senhor Jesus, para que nós possamos, Pai amado, de todas as vezes que nós não andarmos em obediência, que nós pecarmos diante de Ti, nós venhamos, Pai amado, a nos colocarmos com o nosso coração humilde, Pai amado, lhe pedindo perdão, para que nós possamos, Pai amado, abandonar a prática do pecado, para que cada vez mais possamos nos aproximar de Ti e andar em santidade diante de Ti. Que essa palavra, Pai amado, possa ter ido aos corações dos Teus filhos, e que esses corações, Pai amado, sejam corações de terra fértil, que recebam essa semente da palavra, Pai amado, e multiplique a 100 por 1. Que essa palavra, Pai amado, não fique apenas no campo da audição, mas que sim, Pai amado, fique no campo da prática, nas nossas vidas, em todos os dias. E que essa palavra, Pai amado, tenha sido a palavra que os Teus filhos estavam precisando ouvir nesse dia de hoje. É o que eu te peço, Pai amado, eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Querido, que palavra foi essa que o Senhor nos trouxe hoje, através de santificação e santidade diante dele? Essa palavra edificou muito a minha vida, querido. Eu não sei se edificou a sua também. Essa palavra tirou venda dos meus olhos, que muitas das vezes nós tomamos atitudes erradas diante do Senhor e ficamos protelando para não nos debruçarmos diante de Deus, confessarmos os nossos pecados, para que Ele possa nos perdoar, para que nós possamos caminhar em santidade diante dEle. Querido, muito obrigado por você estar aí até esse momento. O Senhor, Ele se agrada dessa sua atitude, de você estar aqui buscando conhecimento da palavra dEle, para que você possa crescer espiritualmente, para que você possa crescer pessoalmente, familiarmente, para que você possa aplicar esses ensinamentos também dentro da sua empresa. O Senhor, Ele se agrada muito dessa atitude. Então, querido, todos os domingos, quando você receber esse link precisamente às 16 horas, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas possam ser abençoadas da mesma forma que nós fomos abençoados aqui hoje por esse estudo sobre santidade e santificação diante do Senhor. Amém? E hoje, querido, nós te aguardamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, ali na rua Ataúba, número 75, precisamente na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Você é o nosso convidado e eu não tenho sombra de dúvida, querido, que o Senhor tem uma palavra para o seu coração nesse dia de hoje. Então, não falte e nos faça uma visita. Amém? Um beijão no seu coração, que você tenha uma semana abençoada e abençoadora na presença do Senhor, com toda sorte de bênção e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.